Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito. Vamos pro auge. A legalização da maconha é um tema controverso que envolve implicações profundas nos âmbitos jurídico, sociológico e sanitário. Do ponto de vista jurídico, a legalização levanta questões sobre regulamentação, controle e aplicação da lei. Sociologicamente, influencia padrões culturais, comportamentais e econômicos da sociedade. Além disso, seu impacto na saúde abrange desde debates sobre o uso medicinal até preocupações com potenciais efeitos adversos, como dependência e problemas psicológicos. Esses três prismas interligados moldam a discussão em torno da legalização da maconha e exigem uma análise abrangente e multifacetada. E aí, legaliza ou não a maconha? Quem discute essas noções legais é Ítalo Coelho de Alencar. O doutor Ítalo é advogado especialista em lei de drogas, especialista em direito e processo penal, assessor jurídico de pacientes, associações e empresas de cannabis medicinal, tem atuação importante com habeas corpus, preventivo para cultivo de cannabis e repressivo, foi conselheiro estadual de políticas sobre drogas do Ceará entre 2021 e 2023, é pesquisador em políticas sobre drogas, com publicação em livros e revistas científicas, é membro também da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas e faz parte da Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas. Um tema bem polêmico, sem dúvidas, doutor Ítalo. Seja bem-vindo aqui ao Papo no Auge, gratidão por estar aqui, desde já lhe agradeço demais. Deixa eu lhe perguntar, né, por que seu interesse na advocacia e também nos estudos sobre a cannabis? Seja bem-vindo, doutor. Olá, ouvintes do Papo no Auge, Saulo, prazer enorme estar aqui. Participando desse podcast super interessante. Bom, eu hoje sou advogado, mas antes, eu sou advogado há 7 anos, mas antes de ser advogado eu já sou usuário de maconha há mais de 20, né, e também faço parte, sempre fiz parte de movimentos sociais, movimento estudantil, trabalhei muito tempo no movimento sindical e reivindicar direito sempre foi uma coisa que estava no meu dia a dia. Eu cursei História antes de cursar Direito, fiz 3 anos de curso de História, não concluí. E aí entrei no curso de Direito, né, aqui no Ceará, lá na Universidade Regional do Cariri, e depois concluí aqui em Fortaleza. E a maconha, assim, dentro do direito, entrou de uma forma muito, muito maluca, porque eu já era da Marcha da Maconha aqui em Fortaleza, enquanto fazia faculdade, eu estagiava no Sindicato de Trabalhadores, minha formação era toda no direito do trabalho, assim, fortemente. E em 2017, na verdade 2016, teve um caso de saúde na família, um câncer do meu sogro, onde a gente recorreu à maconha para auxiliar no tratamento, ainda não estava regulamentado, né, essa coisa, só tinha uma notícia ou outra de a questão de importação de CBD, enfim. Mas aí a gente, quando soube do câncer dele, eu imprimi alguns artigos científicos, aí a ciência não é salvando, no Instituto do Câncer americano, mostrei, e aí ele disse, rapaz, vamos tentar. E aí eu comprava do tráfico mesmo, enfim, né, o soltão de cabra-bró, que é do Nordeste, sabe, e fazia a manteiga, né, e isso aí salvou, assim, por muito tempo, ajudou muito o tratamento dele. Ele faleceu, mas ficou isso na família, né, a gente viu que a maconha é importante. No ano 2017 apareceu outro caso, de um rapaz aqui, o Rodrigo Bardon, aqui no Ceará, e eu ainda estava na faculdade, ainda era estudante, né? Ele é tetraplégico, já tinha sofre de dor neuropática e espasmos múltiplos, tem muita reportagem sobre ele, inclusive, Rodrigo Bardon, e ele descobriu na maconha fumando, né, com amigos, o tal dito uso recreativo. Ele ficou 3 dias sem dor, e ele vivia com muita dor, né? Ele tomava 17 remédios por dia.
E aí ele descobriu que a maconha era esse potencial, resolveu plantar, né, com a ajuda da sua esposa. E na época só havia habeas corpus para crianças aí no Sudeste, né, para que os pais plantassem para criança. E aí ele chamou a advogada dele, a doutora Jordana, eu não os conhecia à época, né? E aí disse, eu quero plantar maconha, é o que está dando certo para mim, para ficar sem dor e tudo. Aí ela, meu Deus, não sei o que fazer. E ela conhecia um amigo meu, comentou, aí ela falou, rapaz, tem um amigo meu que é da marcha da maconha, do direito, eu acho que ele pode ajudar. E aí, quando eles me procuraram para fazer esse habeas corpus, eu disse, bora. Liguei para o Emílio Figueiredo e para o Ricardo Neme, que são da Rede Reforma do Rio de Janeiro. Eles me ajudaram e a gente fez esse habeas corpus. Aí ele foi o primeiro adulto do Brasil a ter esse habeas corpus facultativo. Antes era só criança. E aí minha vida deu uma virada. Né? Eu me formo em 2018, tinha que pegar a reforma trabalhista em 2017, que acabou com, né, assim, com a perspectiva de atuar bem no direito do trabalho, e seguir. Aí me torno advogado dentro disso já, com associações, com pacientes, a demanda aumentou, e hoje eu atuo 100% nisso. Né? Tenho um escritório aqui em Fortaleza, com mais 2 sócias, a doutora Rebeca e a doutora Bianca, Coelho Cardeal, advocacia proibicionista, e a gente atua com isso, né? Defendendo pacientes, defendendo cultivadores, defendendo pessoas que são vítimas dessa guerra às drogas, essa lei de drogas absurda, e também ajudando pessoas a ter acesso a cannabis medicinal, né? Também psicodélicos, enfim. Hoje está tudo misturado, né? Que história massa, cara. Que história massa. A minha esposa, inclusive, ela tem fibromialgia. E toma muito remédio e a dor não passa. Eu venho lendo também sobre... Minha sogra usa para dor crônica. Eu tenho habeas corpus também. Minha sogra usa para dor crônica, ela tem habeas corpus para plantar. E eu também uso trato depressão e ansiedade, com maconha também plantando. Para dor, para fibromialgia, há muito estudo, inclusive. Pois é. Eu vi que o senhor toma Vivance, né? Infelizmente. O Vivance, tem uma amiga minha que ela toma porque ela tem TDAH, né? E é caríssimo esse remédio, caríssimo. Caríssimo, R$500 para dar para um mês e pouco, é um absurdo. Mas maconha na farmácia também é mais caro. Esse problema. Não sabia. Ô, doutor Ítalo, nos últimos anos, o senhor já pontuou aí, o senhor vem acumulando algumas vitórias na justiça quando o assunto é o direito de brasileiros ao cultivo doméstico de maconha para tratamentos de condições como ansiedade, depressão e dor. Por que o debate sobre o uso da cannabis, seja para fins terapêuticos ou de uso pessoal, vem ganhando esse grande espaço na mídia, né? Por que discutir isso é importante? E o que é a lei antidrogas e a importância dela nessa discussão toda? Bom, vamos lá, vamos voltar do início, né? A maconha, ela é proibida no Brasil há apenas 90 anos, tá? Mas ela já existe no Brasil há mais de 400. Existem relatos históricos de que ela foi trazida tanto pelos africanos escravizados, quanto pela coroa portuguesa para fazer planta aqui, para cultivar cânhamo, para fazer roupa, fazer corda de navio, né? Então, a sociedade brasileira já conhece maconha há muito tempo, né? E ela sempre foi uma planta que esteve próximo, né, às comunidades negras, né, depois indígenas, foi incorporada aos saberes populares, e ela foi proibida no início da década de 90, justamente no início, né, do saber médico, né, onde queria monopolizar só na figura dos médicos na faculdade de medicina, os saberes. Então rolou de fato uma perseguição, né, e basta ler os textos de Rodrigues Doria, né, de outros médicos do início do século, né, com a teoria do racismo científico, né, ignorando e perseguindo, por exemplo, as benzedeiras, as rezadeiras, os saberes populares e as ervas, né? E a maconha entra nesse bolo, também dentro do contexto internacional também de regulamentação e proibição. E aqui no Brasil, o fumo de negro, né, o pito do pango, ele sempre foi perseguido. E aí tem 90 anos que está na lei essa perseguição, né? Nesses 90 anos, a pesquisa foi também massacrada, né? A pesquisa científica, enfim, as formas de uso, o uso religioso, por exemplo, que embora na lei hoje esteja previsto, você não vê igrejas, embora haja gente fazendo uso sacramental, você não vê igrejas regulamentadas, né? Mas a sociedade brasileira nunca deixou de usar maconha, esse é o fato, né? O direito é que está se adaptando aí muito mal a esse fato social, mas que as pessoas usam maconha na sociedade usam.
De 10 anos para cá, né, houve um ressurgimento da tal da maconha medicinal. Mas o debate público sobre a maconha, né, as marchas da maconha, começam em 2008 no Brasil, a reivindicar esse direito de falar. Né? Aí antes você tem as bandas plant hemp sendo criminalizadas, enfim, né, por falar desse fato social. Mas em 2008 as marchas da maconha começam em as ruas, reprimidas, né? Só em 2011 que o STF autoriza as marchas da maconha. Tem uma ADPF 187 que diz, olha, ir para a rua debater sobre maconha não é apologia. Né? E a partir de 2011 isso começa. Mas de 2016 para cá, ressurge esse fenômeno da maconha medicinal, muito também por conta dos países, né, como os Estados Unidos, que foi quem começou com a guerra às drogas e hoje já está quase tudo legalizado nos Estados Unidos de maconha, né, para uso medicinal dá tudo, mas tem quase todos os países, os estados lá também para uso adulto, né? E aí a gente está retomando essa discussão aqui no Brasil, óbvio. O Brasil sempre muito atrasado quando o Brasil é a vanguarda do atraso, né? Nesse tema também, né? Então, assim, mas existe um fenômeno, já existe aí mais de 4 a 5 mil habeas corpus, pessoas plantando no Brasil, já tem jurisprudência nos tribunais superiores, né? Aqui no Ceará, por exemplo, onde eu falo, tem mais de 80 famílias podendo cultivar, associações cultivando para pacientes. Então, assim, só a Anvisa, né, que é quem está regulamentando a prescrição de cannabis, disse que ano passado foram mais de 40 mil autorizações para as pessoas comprarem cannabis, seja na farmácia, seja importando. Então, assim, as pessoas estão vendo, e também existe uma crise aí da medicina tradicional, né, dos tarja preta que não estão respondendo a tudo, né, as questões mais complexas e mais novas, como fibromialgia, câncer, e a maconha está se destacando, porque existe uma questão biológica. Por que a maconha funciona para tanta coisa? Porque no nosso organismo nós temos um sistema interno que interage com a planta, o sistema endocannabinoide. Mas a proibição é tão absurda que as faculdades estão retomando o estudo disso agora. Né? É bem atrasado. Essa é a desgraça da proibição. Né? Porque a proibição ela chega tentando cumprir a promessa de que as pessoas vão parar de usar drogas, e não pararam, né? Só aumenta o consumo de drogas. As pessoas continuam usando drogas, mas drogas de pior qualidade, fomentando um crime organizado, porque o Estado se nega a fazer uma regulamentação, como faz porcamente, mas faz do álcool, né? Do tabaco, né? E a maconha a gente fica nessa guerra inócua, o Estado não arrecada nada e só gasta, né? Mas o debate nunca vai deixar de existir, né? Muito bacana. E a lei antidrogas, onde é que ela se insere nessa discussão toda aí, doutor Ítalo? Pronto, massa. Então, o Brasil ele teve 2 leis antidrogas no último século, né? A lei anterior da ditadura militar, 6368, que ela proibia tudo. É bom lembrar também, fazer um resgate de onde está encaixada essa lei nacional. Elas estão encaixadas nas convenções internacionais da ONU de proibição das drogas. Então, de 61, 71 e 88, a ONU se reuniu 3 vezes para lançar um sistema de proibição mundial. E o Brasil interiorizou esses acordos internacionais em relação às drogas, que basicamente é repressão para quem fabrica e quem vende, os países, inclusive, ou seja, e a maioria dos países produtores da América do Sul, né? Então tem um projeto colonial aí, mas esse é um assunto para depois. E também a tratar o usuário como um coitado, um sujeito que não tem autonomia, que ele precisa ser um coitadinho, né? E isso vem da lei anterior, de 76. Em 2006, surge a nova lei de drogas, que é a que a gente está vivendo hoje, a 11.343. Ela surge como uma novidade, assim, que na época foi visto como um avanço, que era separar o tratamento de usuário e traficante, e que ao usuário ele não poderia ser preso, porque na lei anterior, em alguns casos, as pessoas poderiam ser presas por portar drogas. Aí essa lei diz, não vamos prender, vai ter pena, mas de prestação de serviço, de comparecimento em curso, até um pagamento de multa, mas não há prisão. E o tráfico de drogas vai ser punido, inclusive aumentando as penas da lei anterior da ditadura, né? O problema é que ela não faz uma distinção, tá? Primeiro, na lei não diz quais são as substâncias proibidas, é uma portaria da Anvisa, tá? Então tem maconha, cocaína, tá tudo lá.
Mas não diz quantidades, por exemplo. No artigo 28 diz assim, para distinguir se a pessoa, né, se aquele porte era para uso, o policial, lá diz o juiz, mas na prática é o policial, né, vai distinguir a situação, a substância, a quantidade, a natureza, a situação onde ocorreu o fato, as condições pessoais de quem aconteceu. Ou seja, rapidamente, no baculejo, como a gente diz, o policial vai decidir se aquela pessoa está portando droga para traficar ou para consumir. Resultado, Brasil, país racista, né? Pessoas pobres e pretas que moram em periferias, inclusive há jurisprudência dizendo que as pessoas são... existe há casos de julgamento dizendo que pela pessoa morar em favela pressupõe, né, um comércio de drogas, que é um absurdo, né? Hoje temos mais de quase 1 milhão de presos. A maioria das pessoas presas por tráfico de drogas, que é o segundo crime que mais prende, portavam menos de 100 gramas no momento da prisão, não estavam portando arma, não faziam parte da organização criminosa. Ou seja, o que parecia ser bom se transformou na desgraça, e que o Brasil, como sempre, está aperfeiçoando a desgraça. Então, a gente, ao invés de discutir a descriminalização para reduzir o número de pessoas no presídio, regulamentar esse mercado, como os países estão fazendo, não, a gente quer piorar. A gente quer agora, não pode descriminalizar, botar isso na Constituição, né? E é bom lembrar que, assim, como na escravidão, né, nós somos, mais uma vez, a vanguarda do atraso. Né? Nós estamos à frente e quando a discussão é para ser séria, a gente não faz. Né? Todos os países da América do Sul já têm algum tipo de regulamentação. Tá? E a lei de drogas brasileira tem se mostrado deficitária para a realidade social. Né? Existe um discurso dos proibicionistas que é um discurso fantástico, no sentido de estar na fantasia, que é um mundo sem drogas. Deus me livre, um mundo sem drogas. Eu não queria fazer um canal dentário nunca, sem morfina, se não existisse droga. Né? Essas mesmas pessoas usam drogas como açúcar, como álcool, mas a droga do outro, e sobretudo, se essa droga for do preto, do pobre, aí essa não, é pau. Né? E é assim que a gente está querendo enxugar gelo até hoje. Muito massa. Eu tô muito sedento por fazer várias perguntas, né? Porque o assunto é interessante e é bem polêmico e a gente quer meter o dedo na ferida, certamente. Fazendo um adendo aí, o senhor é de história, já estudou história, né? Fazendo um adendo aqui sobre o uso, sobre a maconha, antes da próxima pergunta, a cannabis é uma planta exótica, o senhor já referendou aí, ela não é natural do Brasil, foi trazida para cá pelos escravos negros. O seu uso se disseminou rapidamente entre os negros escravos e os indígenas, que passaram a cultivá-la, inclusive para uso religioso. Séculos mais tarde, com a popularização da planta entre intelectuais franceses e médicos ingleses do exército imperial na Índia, ela passou a ser considerada, em nosso meio, um excelente medicamento indicado para muitos males. A demonização da maconha no Brasil começou ali na década de 1920, o senhor também já pontuou, e na segunda Conferência Internacional do Ópio, em 1924, Genebra, Suíça. O delegado brasileiro, que ironia, o doutor Pernambuco, afirmou para as delegações de 45 outros países: a maconha é mais perigosa que o ópio. Apesar das tentativas anteriores, no século XIX e princípios do século XX, a perseguição policial aos usuários de maconha somente se fez constante e enérgica a partir da década de 1930, o senhor também já pontuou, possivelmente aí como resultante da decisão da segunda Conferência Internacional do Ópio. O primeiro levantamento domiciliar brasileiro sobre consumo de psicotrópicos, realizado em 2001, mostrou que 6,7% da população consultada já havia experimentado maconha pelo menos uma vez na vida, o que significa dizer que alguns milhões de brasileiros poderiam ser acusados e condenados à prisão por tal ofensa à presente lei. Atualmente, o que se vê é um impasse entre o Congresso Nacional Brasileiro e o STF, no que diz respeito ao porte de qualquer quantidade de maconha. Inclusive aqui em Joinville está transitando aí uma lei aqui na Câmara de Vereadores que pune qualquer pessoa portando qualquer quantidade de maconha e inclusive conduzindo pessoas dependentes químicos de forma arbitrária, né, e de forma coercitiva a casas de reabilitação. Não sei nem se eu posso usar esse nome. Né? Eu lhe pergunto, doutor Ítalo, por que há esse impasse entre magistrados e o Congresso? Será que eu não vou poder nem fumar meu baseado aqui em casa, doutor? Rapaz, assim, esse impasse é uma disputa para ver quem é mais reacionário, né? A disputa aí, quem é mais reacionário, e aí quem se lasca é o povo, como sempre. Né?
é isso, a gente for ver, né, até no meu Instagram, inclusive quem puder seguir, @ Ítalo Coelho ADV, eu fiz, na época da pandemia, fiz uns levantamentos de estudos e não diminuiu, por exemplo, durante a pandemia, o número de consumo de apreensões de maconha, só aumentou. Significa que ninguém está deixando de consumir, né? Mas o problema é que as pessoas, mais uma vez, os proibicionistas querem fazer de conta que existe uma ilusão de que as pessoas não consomem essa planta, né? E consomem. E isso não é uma questão do Estado. Todas as leis, o artigo 28 está sendo discutido no STF, né? Se ele é constitucional ou não. Primeira coisa, vamos tirar a cortina de fumaça, já que nós estamos falando de fumaça. A primeira coisa, o STF não está legislando, o STF está analisando a constitucionalidade de uma lei, e é isso que ele tem que fazer, né? E existe um princípio no direito que diz que toda ação que não fira direito de terceiro, então é o princípio da lesividade, qualquer ação que eu praticar que só fira o meu direito, não é cabível a intervenção do Estado. Então, um exemplo clássico, por que você não quer ver ninguém preso por tentar suicídio? Porque não faria sentido, né? Da mesma forma, se o uso de drogas é uma autolesão, não deve o Estado intervir, tá? Então, essa é a discussão que está sendo feita. Quem é usuário não deve ser punido pelo Estado por conta disso, é inconstitucional, tá? E não deve ser punido com prisão, não deve ser punido com multa, nada, tá? Mas existe uma modulação. Essa questão da lei municipal de Joinville é um absurdo gigante. Primeiro, por uma questão de competência, só quem pode legislar sobre lei de drogas é a União, não é o município. Aí é mais um concorrente na corrida da estupidez reacionária, né? E me parece que aí essa corrida tem bons competidores. E a segunda coisa, essa questão deveria o Estado, na verdade, regulamentar, cara. Você viu o Estado proibir cigarro nos últimos 10 anos? O número de fumantes diminuiu bastante. Mas por quê? Porque regulamentou, botou regra. A gente não quer que seja aberto, que menor consiga comprar. Agora, aquela pessoa que é maior de idade, que é economicamente ativo, digamos assim, que faz parte, no final do dia, ao invés de comprar uma Heineken no posto e fumar um baseado, qual é o problema? E aí o Estado vai arrecadar, e esse dinheiro, e aí nós propomos que esse dinheiro arrecadado dessa indústria que é bilionária, só de seda, que vende em todo posto de gasolina vende seda. Eu acho que dá para enrolar tabaco, mas o Estado se faz de doido, né? Movimento de indústria bilionária. Imagina a gente arrecadando da maconha em si, dos cultivos, E aí, por falar em Pernambuco, né? A contradição de ser Pernambuco filho. Em Pernambuco e na Bahia tem um polígono onde já planta maconha há 200 anos. Agricultores deixam de plantar milho, feijão, tudo, porque é mais rentável plantar maconha, se arriscando, inclusive, muitas vezes quando vai preso, quem vai preso é o agricultor, não é o dono da roça, né? Mas já pensou a agricultura familiar fazendo isso? O Estado arrecadando e investindo em saúde e educação para prevenção do uso de drogas? É o que é correto fazer, mas a gente não, se faz de doido, lança uma guerra, né? Prende pessoas, ninguém deixa de usar, a pessoa que usa, quando ela chegar no SUS, o Estado vai gastar de novo, porque precisa cuidar, e não arrecada nada. Então, assim, para o traficante é o melhor dos mundos, né? Então, quem se diz contra o tráfico deveria estar a favor da legalização, não o contrário. Pois é, doutor, pois é. Doutor Ítalo, quais são as principais diferenças nas leis e regulamentações relacionadas à maconha, por exemplo, em países onde ela é legalizada versus países onde ela é proibida, como aqui o Brasil, né? Pronto. Tem vários modelos, digamos assim, de regulamento. Primeiro, a gente tem que distinguir, né? Descriminalizar, de legalizar e de liberar, né? Liberar é como já está, a gente costuma dizer, né? Qualquer menor de idade que for numa boca de fumo agora consegue comprar maconha sem ninguém pedir a identidade dele, né? Mas é mais difícil de comprar álcool e tabaco. Então, assim, liberado hoje já está. Regulamentar, descriminalizar é um passo à frente, mas não ainda legalizar. Aquela conduta não ser crime, ser tolerada, né? E que o Estado, se intervir, vai intervir em outra esfera do direito, sei lá, multa. Né? Então, assim, isso não é do direito penal, é da esfera do direito, como há em Portugal, por exemplo. E aí, em Portugal, todas as drogas são descriminalizadas. Se você for pego e reincidente, você vai ser encaminhado para o serviço de saúde. Né? Encaminhado, se você necessitar. Aqui no Brasil estão querendo botar todo mundo que usa como se fosse doente
para ser internado. Imagina o SUS, como é que vai ser, né? Todo maconheiro que ser internado deu ruim. Mas é isso, né? E então, assim, existe esse modelo em Portugal, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, na Califórnia, já existe uma maioridade que tem um cartão registrado, ele pode comprar maconha que não é para uso medicinal, uso adulto. Então, tem várias formas de se fazer. Né? No Uruguai, da mesma forma, na Argentina, para uso medicinal. No Brasil, o uso medicinal já está legalizado. Então, o paciente que ele tem uma receita médica, ele consegue comprar os produtos de cannabis, seja o óleo, né? Através da farmácia. Algumas associações já produzem, inclusive, as flores e dispensa se o médico prescrever, né? Mas o uso adulto, o uso social não está. Então, é nesse patamar que a gente está hoje. A gente precisa regulamentar, criar um modelo brasileiro. Não existe receita de bolo. Então, quantos gramas a gente vai dizer que para considerar usuário traficante? Isso é um debate. Isso é um debate da descriminalização. Agora, quando legalizar? Bom, legalizar onde é que vai ser plantado, como é que vai ser comercializado, qual o imposto que vai ter em cima, como é que vai ser o consumo, pode consumir adulto, só adulto ou menor não pode fumar em lugar fechado, tudo isso é criar regra, aí é legalizar, entendeu? É aceitar aquela indústria como uma indústria viável, né, e a partir daí trabalhar em cima dela. Uma das coisas, o exemplo do cigarro é muito importante, assim, muito interessante, porque a gente consegue diminuir o consumo de uma droga tóxica, uma droga que faz muito mal, muito diferente da maconha, incomparável em termos de danos, incomparável, né? E as pessoas, só através da educação ou de medidas administrativas, as pessoas diminuíram o consumo. Então é possível fazer isso com maconha também, né? O problema na maconha hoje é que ela está estigmatizada ainda como droga de preto. Entendeu? Tanto é que quando a gente fala cannabis, CBD, fica mais bonitinho, todo mundo aceita. Quando a gente fala maconha, né? Aí já vem logo o estigma do preto, do traficante, né? E a gente sente isso, cara, no dia a dia, lidando mesmo, assim, no judiciário, né? Tive essa semana, inclusive, uma discussão com o juiz, porque um cliente meu, branco, né? Classe média, estava com 300 e poucos gramas de maconha, a gente conseguiu, a acusação era tráfico, a gente desclassificou por uso. E o juiz veio dar a lição de moral. Mas é muito errado assumir que usa droga, não sei o que os outros. A questão de opinião sua não deve interferir aqui na defesa do meu cliente, entendeu? O que você acha, pouco importa, né? Inclusive o seu racismo, suas coisas, guarde para você, né? Agora, quando é para preto, eu já tive cliente com 1 grama, cara. 1 grama, quando era por tráfico. Acabou com a vida do cara, entendeu? Então é esse tipo de coisa, porque as pessoas também não pensam o peso que é responder um processo criminal por portar 1 grama de uma substância que você, não faz mal a ninguém porque usa aquela substância. Agora, se você pegar essa substância, pegar o carro e atropelar a pessoa, aí você vai responder pelo crime de lesão corporal, aí você pode botar um aumento de pena, como há para bebida alcoólica. Mas, bicho, só proibir não resolveu e nem vai resolver. Pois é, doutor Ítalo. Veja só, o senhor representa pessoas e CNPJs quando o assunto é o uso da maconha para fins medicinais. Em quais casos eu posso fazer uso da maconha enquanto remédio? O que é que diz a jurisprudência sobre isso, doutor Ítalo? Pronto. Hoje a Anvisa já regulamenta o uso de maconha para qualquer doença. Qualquer médico ou odontólogo, inclusive, já tem regulamentação, e veterinário, pode prescrever para qualquer doença. Antigamente tinha umas normas do CFM que deixou o pessoal meio assim confuso, porque só podia para depressão, casos neurológicos. Hoje não. Tá? Hoje já tem paciente para dor crônica, ansiedade, TDAH, insônia, câncer, enfim. Tá? Se o médico fez a anamnese e viu que é o caso de prescrever cannabis, ele pode prescrever. Aí ele vai depender do produto, qual é a receita que ele vai usar. A Anvisa trata a maconha ainda como plutônio, mas pode, né? Então, assim, o THC a Anvisa morre de medo, mas pode prescrever, né? Então, o paciente, ele com a receita médica hoje, ele pode já ir na farmácia hoje, qualquer rede de farmácia tem produtos de cannabis, né? Ou se o médico prescrever um produto importado, aí ele pode importar. Por quê? Porque o Brasil fez a opção burra de não poder plantar aqui a maconha para poder fabricar. Então, tudo vem de fora mais caro. Então, é um open bar para o capital financeiro, ou para o capital internacional. Mas nós mesmos não podemos participar da festa. Mas, enfim,
Aí o que é que o paciente faz? Pega essa receita e compra. Se ele não puder arcar, porque existem produtos de R$1.000 até R$2.500, R$3.000 na farmácia de maconha, né? Ele pode entrar com ação judicial para o Estado pagar ou para o plano de saúde pagar, né? Inclusive tem leis municipais que já o município já vai, ou então o Estado já dispensa esse produto. Então, está legalizado. O problema, como o custo é muito alto, aí aconteceu outro fenômeno, que é as pessoas plantarem em casa. Então, a pessoa sabe que o remédio é de maconha. E maconha dá em casa, né? Ela pega e planta. Para isso, a gente entra com a ação de habeas corpus preventivo, para que ela não seja confundida com o traficante ou não seja confundida com o uso pessoal. E aí a gente junta a documentação médica da entrada. Hoje já tem mais de 5.000 pessoas no Brasil com esse direito, né? Aqui no Ceará mais de 80, na Bahia tem vários, Santa Catarina também. Associações de pacientes que se juntam também, pessoas que se juntam, se organizam para cultivar, para fazer esse enfrentamento que a gente chama, que é uma desobediência civil mesmo, porque não há uma regra feita. A gente está pedindo para que o Estado faça, mas não fez até agora, né? Que representa essas pessoas, cultivam e dispensam para elas. Então, hoje é um fenômeno também. Então, são essas várias as formas de acesso que tem hoje, né? Então, a pessoa pode ter o HC em casa, para plantar, ou fazer parte de uma associação, ou mesmo comprar, né, esse produto nas farmácias. Muito bem, muito massa aqui o debate. Doutor Ítalo, eu vou voltar a essa tecla, porque eu acho que ela é crucial para a gente ratificar aqui, né? Do ponto de vista sanitário, há alguns estudos que comprovam que o uso prolongado da maconha é nocivo à saúde, com impactos cognitivos relevantes. Eu não vou nem discutir isso, né? Assim como faz mal o álcool em excesso, o cigarro em excesso, o café em excesso, a pornografia em excesso. A água em excesso, inclusive, né? Por que somente criminalizar a maconha? Eu não me refiro nem ao crack, nem à cocaína. Não há um componente, obviamente o José pontuou aí, né? Não há um componente social aí nessa discussão toda, ratificando que temos um Congresso careta, conservador, que não pune o playboy que toma uísque, mas que marginaliza o usuário eventual da cannabis. Rapaz, é só racismo e é só cortina de fumaça. Não existe embasamento científico, nunca houve embasamento científico. Quando o representante do Brasil, né, o Pernambuco Filho, foi lá para a ONU, ele foi cheio de rancor e racismo para falar que fazia o mesmo mal que o ópio. Tanto é que hoje, lá nos Estados Unidos, foi desclassificado da lista, a maconha foi tirada dessa lista que era das drogas controladas perigosas como o ópio, com potencial medicinal. Até isso foi corrigido já, né? Mas quando foi proibido no Brasil, nunca foi porque fazia mal. Até porque não faz mal. Faz mal para algumas pessoas, mas não é a regra, né? Até porque há 10.000 anos a humanidade usa essa planta, não existe registro de morte, né, de uso da maconha. Óbvio, tem pessoas com condições clínicas que não podem usar, assim como qualquer outra coisa, né, qualquer outra substância, né? Se você não souber usar nem o celular, faz bem, né? Esse é que faz mal mesmo. Então, assim, hoje a ciência já embasa o uso de cannabis para milhares de condições clínicas, né? Se o uso prolongado faz mal e tudo, aí a gente tem que ter pesquisa científica, de fato, ter os cuidados que precisam ter, né? Como tudo. Então, assim, óbvio que não é inócuo fumar, né? Fumar maconha, você como fumar qualquer coisa, tem o CO2, enfim. Mas se você precisa do uso vaporizado, tem os vaporizadores. Você faz o uso, não tem combustão, você faz o uso dos canabinoides, né? Existem outras formas de você usar a cannabis, seja por óleo sublingual, supositório, creme, né? Existem várias aplicações. Então, assim, se for pela ciência, os proibicionistas perdem o debate, né? O lance é que eles botam tudo à frente, né? Hoje, inclusive, a gente já tem um avanço, eu trabalho também com psicodélicos, né, com drogas psicodélicas. Hoje a gente já tem, inclusive, drogas psicodélicas autorizadas pela Anvisa, como a cetamina. Sabe a ketamina? Que o pessoal faz uso em festa e tudo. A cetamina hoje é regulamentada pela Anvisa para uso de depressão. Tá? Hoje existe uma possibilidade do uso de MDMA, que é do êxtase, nos Estados Unidos já vai ser regulamentado. No Brasil é até mais fácil que passe isso do que a maconha. Por quê? Porque a maconha tem um estigma racista em cima. Entende? Essas drogas brancas de laboratório não tem. Né? Então esse é que é o grande lance da gente em relação à maconha. Né? Sempre vê esse discurso fácil. Porque vai fazer mal, vai destruir a família. Eu vejo maconha salvando família todo dia. Salvando. Né? Uma família que tem um paciente com câncer, uma paciente epilética, uma criança que tem
80 convulsões por dia. A maconha está salvando essa família, entendeu? Não está matando ninguém. Olhe bem que, assim, é muito fácil você pegar alguma coisa como um bode expiatório social, né? E a maconha é a melhor coisa para isso. Então você não se preocupa mais em cuidar da pessoa que faz uso, porque é um maconheiro. O maconheiro é pau, entendeu? Não tem, né? Ninguém se preocupa se o cara faz uso abusivo ou se ele faz um uso tranquilo, porque sim, dá para fazer um uso tranquilo, dá para ter uma vida tranquila. Os índices de uso abusivo na maconha são um dos mais baixos, é cerca de 9% dos usuários. Não quer dizer que não existe, né? Existe mas, por exemplo, se você for pegar o açúcar, é 25% esse índice. A cocaína também, né? Você não vê, por exemplo, a proibição de chocolate no supermercado, mas o SUS está cheio de gente diabética. Então, vai proibir o açúcar, ou a gente vai controlar botando na embalagem que tem alto teor de açúcar, que tem alto teor de gordura? Eu acredito mais na inteligência humana do que no obscurantismo de dizer, é proibido. Fica até mais interessante quando diz que é proibido, né? Eu gosto, particularmente eu gosto também. Ô, doutor Ítalo, eu li em algumas matérias que você faz uso recreativo da maconha, né? Inclusive, antes da gente entrar aqui, você disse, não, eu tô fumando um aqui rapidinho. Qual é o peso simbólico desse posicionamento, sobretudo porque você tá num ambiente, você já pontuou aí, né? Um ambiente bem conservador, né? Que é o direito. Sim, cara. Para mim digamos assim, tranquilo, porque eu sempre fui ativista do movimento social. Então, assim, reivindicar direito nunca foi um problema, né? E nessa pauta, né, eu acho que eu, homem branco, classe média, né, assim, pobre, filho de trabalhadores, mas visto como classe média, eu tenho a obrigação de aproveitar esse privilégio que eu tenho, esse lugar de fala que eu tenho, e aí tem os plus sociais. Sou advogado, pai de família, pago meus impostos, todo aquele blá blá blá, né? Não que um desempregado não seja tão digno quanto eu, mas eu acho que é uma obrigação social, né? E a gente tá assumindo essa postura mesmo. Pô, se todo maconheiro que tivesse aí no armário, a gente não tava nesse papo tão raso como a gente tá hoje, sabe? E aí eu lido no dia a dia, né? Como você disse, com delegados de polícia, com promotor, com juiz, enfim, com ministro de Supremo Tribunal e tudo, e a gente fala de maconha como deve ser, com postura séria. É um assunto sério, né? Quando eu vou falar do caso do meu cliente, eu falo sobre. Eu sei que existe lá para cá, né? Um estigma, óbvio, mas aí é com eles, não é comigo, né? E eu acho que passou da hora da gente assumir essa postura reivindicativa, né? Por exemplo, se nenhuma mulher, se nenhum negro, se nenhum gay tivesse tido a coragem, né, de o privilégio de assumir uma posição para chamar os outros a fazer, ele está muito mais lascado do que está hoje. Então, assim, hoje eu tenho um escritório que é isso, é a advocacia antiproibicionista. A gente se assume como advocacia antiproibicionista, porque é uma postura política que tem que ter. Não é nem assim. Hoje estão falando até no tal do direito canábico, estão vendendo cursos de direito canábico, tem advogado que se torna especialista em direito canábico. Eu não sou direito canábico, não, eu sou ativista, eu sou usuário, né? Eu me localizo socialmente em algumas pautas que eu milito do mesmo jeito, né? E essa eu não poderia deixar, né? E é uma pauta que, inclusive, abre os ouvidos, cara. Por exemplo, o pessoal acha que é difícil, mas o pessoal acha que é muito mais difícil a gente conversar com um desembargador sobre um paciente que usa maconha. Porque muitas vezes na família dele ele já sabe. Existe um underground aí também na sociedade de pessoas que fazem o uso e não dizem a ninguém. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente está para aprovar uma lei estadual e a gente precisou aprovar nas comissões, né, na Comissão de Saúde e na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, para ter uma audiência pública. A gente sabia que na Comissão de Direitos Humanos ia passar, né? Essa pauta aí passa. Na de saúde, a gente ficou meio assim, porque tem alguns deputados, aqueles conservadoríssimos aqui do Ceará. Todos foram a favor da audiência pública. Todos. Rapaz, essa planta é poderosa mesmo. Quando a gente foi descobrir, uma das mais vibrantes, ela usa canabidiol, entendeu? Então, assim, por isso que a gente não tem que ter medo de falar. A gente tem que falar e topar o peso do debate, entendeu? Bom, me prender por eu ser maconheiro, já passou do tempo. Que massa, que posicionamento arretado, doutor Ítalo. Obrigado por relatar isso aqui pra gente. E à luz do direito, à luz do seu peso simbólico, à luz de tantas pessoas que precisam fazer uso da cannabis para se manterem saudáveis,
à luz das muitas individualidades que não ferem o direito de outrem, legalizar ou não a maconha e, legalizando ou não, qual é o impacto desses atos, né, para a economia, para a saúde pública, para o combate à criminalidade e ao tráfico de drogas? Bom, legalize já desde sempre, né? Muita gente fala que assim, o Brasil não está preparado para a legalização da maconha. A gente replica dizendo que o Brasil não está preparado para essa guerra às drogas maluca, né? Que tá transformando aí famílias, deixando famílias enlutadas, pessoas presas, o Estado gastando e tal. Né? A gente já tem 90 anos que a gente está achando que isso vai resolver e não está resolvendo, né? Nosso compromisso social, eu acho que vai chegar a hora, cara, porque existe, inclusive, uma demanda de mercado pressionando o Brasil, como na escravidão do mesmo jeito, entendeu? Os países de fora, o imperialismo uma hora vai querer, né? O agro aqui tá doido para plantar maconha. Eu penso que o agro é totalmente reacionário, não, que ele gosta de dinheiro, né? Então, assim, agora a gente vai ter que discutir que modelo é esse. Vai ser um deserto verde da maconha ou vai ser maconha agrofloresta? Então, tudo é disputa, né? Nós, do movimento ligado a isso, a cannabis, a gente quer uma legalização que garanta o acesso às pessoas pobres, cara. Então, assim, o rico já está garantido. Hoje é só ele comprar aqui na farmácia, garantidaço. Até para fumar maconha, as melhores maconhas estão na mão da galera, entendeu? A gente tem que ver, a gente tem que ter uma legalização que, primeiro, repare os danos que a guerra às drogas levou. Então, por exemplo, essas comunidades que são hoje estigmatizadas, as pessoas mortas, as famílias têm que ser indenizadas, vítimas da guerra às drogas. As comunidades que hoje são as bocas de fumo, inclusive, eles têm que ser incentivadas a entrar nesse comércio. Tem que ter incentivo fiscal para que elas possam estar nesse comércio, entendeu? Tem que, inclusive, não é loucura só na minha cabeça, mas, por exemplo, no Canadá já existe uma forma de reparação social. As comunidades indígenas e negras, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem que pensar o modelo no Brasil. Como é que a gente vai incluir quem está marginalizado, mas está lidando com a planta? Como é que a gente vai incluir Cabrobró, Sertão ali, Orocó, tudo, né? A gente vai ser via agricultura familiar? Bom, seria ótimo, entendeu? Então, assim, a gente tem várias possibilidades. Quem é que vai fornecer para a indústria? O Estado, por exemplo, sempre sabe que hoje, se o Estado de Ceará, por exemplo, quiser criar uma indústria, uma empresa pública de cannabis, ele pode, para plantar com fins medicinais, né? A gente no Ceará está lutando para botar dentro das farmácias vivas. Então, assim, não está dado nada. A gente está tentando várias coisas, né? A gente está tentando simplesmente sobreviver e tentar garantir o acesso às pessoas. Esse movimento é muito grande. Eu represento uma parte dele. Eu atuo dentro do jurídico, né? Mas, pô, tem movimento de mães em favela fazendo isso agora, nesse momento, inclusive em Pernambuco, né? E, assim, esse movimento está se fortalecendo porque a gente está tentando alternativas. A gente não sabe dizer como é que vai ser, né? A gente está dizendo muito como a gente não quer. Isso é o mais importante, assim. E construindo, na prática, no dia a dia, né? Fazendo essa desobediência organizada, né? Esse é o movimento, é o único movimento que a gente entra com a ação judicial dizendo que está plantando para o Estado dizer, não, tá bom, né? Confessando um crime, entre aspas, digamos, né? E do mesmo jeito com o Estado. A gente quer que a Anvisa regulamente, a gente não quer ficar à margem, né? Mas a gente quer logo, a gente não quer que a regulamentação seja só para a indústria. Por exemplo, hoje, para você ter um medicamento na farmácia hoje aprovado, um produto tem que gastar milhões para aprovar dentro da Anvisa, né? Uma associação de pacientes não tem como fazer isso. Então, esse modelozinho a gente está pensando toda hora, não tem uma resposta pronta. Que a sua luta e a de muitos seja gloriosa, viu, doutor Ítalo? Seja ela muito gloriosa. Obrigado. E a pauta é importantíssima. E chegamos ao fim deste inquietante Papo no Auge. Eu conversei com o advogado... Pois é. Eu conversei com o advogado Ítalo Coelho de Alencar, especialista na lei antidrogas, do Ceará para o mundo. Hoje colocamos a maconha em xeque e eu agradeço imensamente ao doutor Ítalo por sua participação aqui no nosso podcast. Muito obrigado, doutor Ítalo. Quem quiser conhecer o seu trabalho, o trabalho do seu escritório, quem quiser trocar ideias com você sobre esse assunto tão importante, tão atual, onde lhe encontrar? E gratidão mais uma vez, viu? Boa, Saulo. Muito bom, meu irmão. Prazer estar aqui, principalmente saber se é meu conterrâneo, Nordeste para o mundo. Obrigado aí pelo podcast. Parabéns pela iniciativa. Estou muito feliz de estar aqui. Sempre que quiser conversar, é só chamar. Minhas redes sociais, né? Meu Instagram é @ItaloCoelhoADV, ITALO normal. E do meu escritório é @advocacia antiproibicionista. Chama lá que a gente está pronto para debater e ajudar se precisar.
Muito massa. Parabéns, viu, doutor Ítalo? Parabéns, valeu, parabéns. Sucesso, sucesso, sucesso. Pra nós. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixe o seu like. Em ambas, deixe o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos, assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge.